a presença da nossa presidente, senhora Kelly Massaro. Que bom que ela está conosco, sempre prestigiando e apoiando os eventos aqui da Abracan, a grande apoiadora dessa bandeira que estamos hasteando em prol do conhecimento, a disseminação do conhecimento, da atualização aos nossos estimados associados e a todo o mercado. Então, obrigada, viu, Renata? Sejam todos bem-vindos a mais um webinar Abracan. Prevenção à lavagem de dinheiro é o nosso tema de hoje. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Em nome da nossa diretoria, onde estamos com a presença da senhora Kelly Massaro, presidente da Abracan, gostaria de agradecer a todos os participantes aqui presentes. Compartilharemos a apresentação via e-mail no pós-evento. Peço também, caso tenham perguntas, coloquem-as apenas via chat para que possamos direcionar ao nosso palestrante. Desejo a todos vocês um ótimo evento. Gostaria de chamar Ângelo Calori, ele que é executivo, consultor e professor de governança corporativa. Calori é mestrando em administração pela FEA-USP, graduado em marketing com MBA em administração e marketing pela FAAP. Profissional com 32 anos de experiência no mercado financeiro. Atua em compliance desde 2005, tendo implementado em instituições financeiras Programa Global de Compliance para a América Latina e sido responsável pelas iniciativas de compliance, controles internos e riscos operacionais de seguradora de porte global. Foi membro da Comissão de Controles Internos e Compliance do CNSEG Seguros e da FEBRABAN em diversos fóruns de discussão para compliance e governança corporativa. Calori atua como instrutor em cursos de capacitação e governança corporativa em diversas instituições e palestrante em congressos. Membro do grupo que elaborou a DSC, Diretrizes para Sistema de Compliance, e coautor do livro Guia Prático de Compliance e do e-book Compliance Financeiro da LEC. Foi vice-presidente do IPLD, dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, no mandato de 2017 a 2019. Calori, muito obrigada, seja bem-vindo, você sempre colaborativo, um grande parceiro da Abracan. Que bom tê-lo conosco em mais uma tarde enriquecedora desse ciclo de palestras de PLD, fechando com chave de ouro com essa sua palestra. Muito obrigada. Passo a você a palavra. Perfeito. Muito obrigado, Amanda. Eu quero agradecer à Abracan a oportunidade, não apenas de estar batendo um papo com vocês hoje, falando de um tema que é muito querido para mim, que é a prevenção, mas também de ter podido mediar com os grandes palestrantes que a gente teve ontem, doutor Adriano, e antes de ontem, o Bernardo, respectivamente, Polícia Federal e COAF, e essas iniciativas da Abracan. Então, agradeço a oportunidade de poder falar, né, de bater um papo com vocês e também da confiança em mediar um evento tão importante como esse. Muito obrigado pela oportunidade. E agradecer também a todos os convidados, né, toda a assistência, que sempre prestigia os eventos da Abracan e sempre trazem grandes e boas discussões. Então, já adianto, vocês conhecem o que eu gosto, é o estilo provocativo, bate-papo mesmo, entendendo o dia a dia e a rotina do mercado e não só a gente falando de legislação. O formato, infelizmente, é um pouco diferente agora do que um olho no olho, um bate-papo mesmo, uma roda de conversa, né?
mas fiquem à vontade, convido vocês reforçando o que a Amanda falou, incluam as perguntas que, na medida do possível, eu mesmo vou olhando, ou a Amanda e a Renata ajudando com essa intermediação. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, a tela de apresentação. Já estão visualizando, Amanda? Perfeito, Calori. Perfeito. Pode seguir. Então, eu mesmo vou administrando aqui a apresentação. Nós vamos falar, então, dessas perspectivas de prevenção hoje no encontro regional, né, a ideia desse ciclo de palestras que a gente tinha como encontro da região, né, regional, e aqui é uma ideia de agenda do que nós vamos falar. O contexto do é importante a gente olhar, e é isso, e vocês sabem que eu, como um fomentador da questão da prevenção, quero trazer para vocês um tema que está novo no Brasil, mas já é bastante discutido pelo GAFI, que é o financiamento da proliferação. Nós vamos falar um pouquinho disso à frente, detalhe para vocês um pouco melhor. Reforçar com vocês alguns sinais de alerta durante a pandemia, os principais riscos associados e isso, o que a gente está vendo como top trends, né? O que na prevenção tem se olhado o mercado sobre isso, tá bom? Então, iniciando, quanto à questão da proliferação. O comparativo que eu vou fazer e trago para vocês a questão aqui da definição agora, em primeiro momento. Então, olha, e porque esse é um tema novo e que me preocupa, ainda que no Brasil não estamos olhando isso como deveria. Mas lembram, quem participou já das minhas aulas de prevenção, tanto básico quanto avançado na Abracan, as aulas da Abracan, eu tenho falado disso. Quando a gente fala de política de prevenção, nós começamos lá, né, nos primórdios, como uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, e ponto. Política de PLD. Hoje nós já temos, né, depois de alguns anos, PLD, CFT, combate ao financiamento ao terrorismo, e nas aulas eu tenho lembrado a vocês, olha, vai chegar um momento que a gente vai ter que incluir mais uma questão aí, que é a proliferação, financiamento da proliferação. E aí eu estou agora reforçando isso, porque GAFI tem forçado isso, tem fomentado isso. Eu até fiz um trabalho recente, uma série de treinamentos, uma grande instituição financeira brasileira e que tem operação no Caribe, e GAFI, já com as avaliações, já cobrou isso dos reguladores locais, e não foi só uma única jurisdição, mais do que uma, e os reguladores locais já estão cobrando das suas instituições. E também trago uma notícia boa, que parece, nossa, mais uma coisa para a gente fazer, né? Vocês verão, não tem nada de novo, não tem nada de diferente do que a gente já está acostumado quando fala de, principalmente, comparando com as questões de financiamento ao terrorismo, tá? Mas, então, definindo um pouco melhor, o que é a proliferação, né? Ato de fornecer fundos, serviços financeiros que são utilizados em todo ou em parte, então, de novo, é a questão do fluxo financeiro de alguma maneira, para fabricação, aquisição, posse, desenvolvimento, olha aí, exportação, transbordo, corretagem, transporte, tudo isso, essas que eu estou destacando no falar, em relação à operação de câmbio, né? Para transferência, armazenamento, uso de produtos nucleares, químicos, biológicos e armas. E seus meios de entrega, materiais relacionados, incluindo as tecnologias. E aí vocês vão olhar isso, não, mas isso parece tão óbvio, né? Se chegar aqui uma invoice para fazer uma operação de câmbio, para importar
uma bomba nuclear, um produto químico, biológico, como o mostarda, eu vou saber. Não, mas tem características peculiares, né? Não é tão óbvio quanto parece, porque entra nessa questão bens de dupla utilização, né? O cuidado que tem que ter com uma visão mais ampla, e talvez seja essa a dificuldade deste novo tema, que é a proliferação. Por quê? Armas de destruição em massa. Então, um produto químico isolado pode ser que não tenha nenhum efeito, mas ele pode ser um princípio para a utilização de o desenvolvimento de um produto químico e que pode se tornar uma arma química de destruição em massa, né, como o agente mostarda. Então, essa atenção. E é sutil mesmo. Eu fiz ano passado, foi ano retrasado, também um ciclo de treinamento numa empresa governamental de tecnologia e inovação, né? Como um órgão governamental, uma agência do governo que fomenta isso. E o olhar deles foi, não, eu não tenho problema aqui. Um dos grandes pilares, né, inclusive uma diretoria das linhas de negócios, né, do fomento, era a parte química. E aí eu fiz uma provocação para eles. E quem diz que alguma coisa inovadora que vocês estejam financiando tecnologia, financiando conhecimento, desenvolvimento, pesquisa, não possa também ser utilizada para outros fins não legítimos, né? Então, é esse o olhar que pede essa peculiaridade maior do que pede a questão quando a gente fala de financiamento, a proliferação de armas de destruição em massa. Vocês vão ouvir normalmente eu falando proliferação, ok? Seguindo, olha só como isso já é um fato. Recomendação 7 das normas do GAFI exige que os países implementem as sanções financeiras determinadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. É um fato. A recomendação 2 exige que os países implementem uma cooperação nacional eficaz, e essa é uma visão também que a gente trouxe ontem, a excelente palestra do Dr. Adriano, que fala de cooperação, né, uma polícia das Américas, né? Então, a importância dessa visão da cooperação trazida, inclusive, de novo pelo GAFI. E aí, vocês escutam mais do mesmo. Quais são os países sancionados hoje, determinados pela estrutura do GAFI? República Islâmica do Irã e a República Popular Democrática da Coreia do Norte. Irã e Coreia do Norte, né? Que vocês já veem como questão, quando a gente fala de sanções, as sanções para esses dois países, né? E aí agora, então, nessa questão também não tem novidade. Eu já trabalho com as questões de sanção. E sanção tem aquela peculiaridade. O que é não completamente? Tem alguns países sancionados em determinadas situações, em determinados contextos. A proliferação é mais um usado para questões de sanção para esses dois países, Irã e Coreia do Norte. E aí, para que fique bem claro para vocês, com uma visão que não é tão diferente assim, eu vou trazer aqui uma comparação de alguns aspectos que são olhados quando a gente fala de prevenção, que passa, inclusive, por entendimento, definição e constatação, né, dos conceitos entre prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terrorismo e a proliferação. Fluxo de recursos. Como que funciona o fluxo de recursos entre esses três, né? Quais são as similaridades e diferenças entre eles? Na lavagem de dinheiro, ele é circular. Eventualmente, acaba com quem gerou, né? Então, a ideia de lavar dinheiro é porque o lavador de dinheiro
receba recurso de volta. Então, acaba com quem gerou o próprio, iniciou o ciclo. No financiamento ao terrorismo, ele é linear, ele é gerado para propagar os grupos e as atividades terroristas, né? Então, ele é um caminho sequencial. Na proliferação também, e aí é uma peculiaridade, ele é usado para comprar bens, peças de tecnologia, de corretores envolvidos, fabricantes, e até mesmo o transporte e o seguro desses. Então, ele passa, nessa questão do fluxo, muito pelos padrões. Eu estou importando uma tecnologia, um agente, um produto químico, uma matéria-prima que é natural e estará dentro, inclusive, normalmente, dentro dos padrões de valor e de característica daquele produto. Só que aí a gente vai ver que tem o risco de um uso não legítimo. Quais são os caminhos dos recursos entre esses três? Ele favorece o sistema financeiro formal. Favorece o quê? Ele é preferível a utilização pelo sistema financeiro formal, né? A lavagem de dinheiro utiliza o nosso sistema financeiro. O financiamento ao terrorismo, ele favorece dinheiro em espécie, correios ou sistemas informais, como o Hawala, né? Para quem não conhece, aquela visão de intermedia fora dos sistemas formais. É uma questão de conexão de que disponibiliza, eu já falei isso algumas vezes em aulas na Abracan, como comparando quem tem recurso lá fora e precisa de dinheiro aqui, se combina informalmente de eu disponibilizo o recurso para você lá fora e você paga a contrapartida com o seu recurso aqui, né? E empresas de câmbio também são caracterizadas. Isso é uma fonte da CIMA, que é o Banco Central das Ilhas Cayman, né? E é bastante padrão global isso, tá? Então, vale como uma boa referência. Então, ele tem uma característica, embora use o sistema formal, ele também tem uma característica que é forte da informalidade. A proliferação também favorece o sistema formal, até porque, ligado ao de cima que eu falei, dos produtos utilizados, de usos duplos, né? Ele vai pelo sistema formal financeiro também para viabilizar. Como que funciona, em linhas gerais, claro, a detecção? Nas transações de operações suspeitas não compatíveis com o cliente ou sua atividade, né? Lembrando que a gente tem que ter o olhar, falando de detecção, o cliente, seu perfil e as operações que ele oferece, não necessariamente concluídas. Lembrem disso, é uma dica importante em termos de prevenção para qualquer um deles. Vale também uma proposta mesmo que eu recuse. Tenho que tratar e, inclusive, comunicar, né? Então, transações, a operação é suspeita em relação ao perfil do cliente, a características do seu cadastro, nesse sentido de perfil, e também das suas transações. No caso do financiamento ao terrorismo, a detecção passa muito pelas suspeitas das relações que aparentemente não relacionadas, né? Porque ele entra também com uma característica, até combinando esses fatores de fluxo, caminhos. O financiamento ao terrorismo, ele pode ter uma origem lícita, diferente da prevenção à lavagem de dinheiro, também como eu explico quando em aula, né? Ele pode ter uma origem lícita e eu tenho o terrorista, o financiador do terrorismo, tem apenas uma simpatia pelo movimento. Mas aí, quando você começa a fazer essas transferências, a relação não tem uma conexão, né? Ela não tem compatibilidade. Essa é uma característica. E
quando a gente fala da proliferação, está relacionado à detecção mais aos bens, os materiais, as atividades, países e os indivíduos utilizados, né, para este contexto de financiar proliferação. Por quê? Pode ser que bens ou materiais não façam sentido com a operação. Ele está importando uma matéria-prima que não faz sentido, né? Ele está importando um equipamento que não faz sentido. E aí a gente pode olhar o equipamento como um todo, não faz sentido, e ele nem vai usar o equipamento todo. O objetivo é excluir, retirar uma parte interessante de determinado equipamento para o uso indevido, né? Então, ele tem uma característica peculiar nessa questão de duplo uso. Outras questões, a atividade financeira em si. Na lavagem de dinheiro, complexas transações envolvendo shell companies, empresas de fachada, ações ao portador e países com negligência nesses controles. Por alguns destaques aqui. Ações ao portador parece um tema velho e, como ação ao portador, eu concordo que é um conceito velho. Mas a gente não tem o equivalente disso hoje, já falando em criptoativos, né, que também é uma grande dificuldade na questão de lavagem de dinheiro, quando a gente tem o recurso, e não são todos os casos, evidente, mas já tem uma visão de equivalência dessa de ação ao portador, né? E países com negligência é o que a gente estava falando na primeira palestra da segunda-feira com o Bernardo do COAF, que é aquela questão de países com deficiências no combate. Hoje, Brasil, país como cooperante, né? Ainda assim, uma coisa que eu discuto com um colega, com um amigo até, do que delegado do LAB de São Paulo, da Polícia Civil, sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Aliás, ele era o presidente do IPLD quando eu estava como vice. Engraçado, países cooperantes é um bloco relativamente grande e todos os países são cooperantes. Então parece que está todo mundo bem, todo mundo tem padrão igual. Não é, né? E a discussão, a provocação que eu falei para ele, porque ele também participa do GAFI, e falando para ele, você deveria levar alguma questão de a gente começar a olhar assim. Tem países que são cooperantes, mas eles estão lá embaixo da lista, últimos da lista como cooperantes, porque eles têm mais deficiência do que outros, né? Mas não chega a ser uma negligência. Então, tem um bloco de cooperantes, ainda assim caberiam olhar. Mas se não quiser ir por essa provocação, que vocês sabem que eu gosto de fazer, a gente pode olhar só aquele grupo intermediário, que são os que têm graves deficiências no combate, são cerca de 15, 12 ou 15 países. Eu nunca guardo esse número ao certo, mas é um número mais restrito. E os países não cooperantes, que para efeito de lavagem de dinheiro, quem são? Irã e Coreia do Norte. Viram como casa de novo, como a proliferação que a gente já falou quem era, não tem muita diferença. A GAFI relaciona como país não cooperante para as questões de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, Irã e Coreia do Norte, né? E a discussão e a provocação no bate-papo com o Bernardo foi isso. Ele, para mim, lança duas notícias, positiva e negativa. Negativa para o país, né, porque os outros países vão olhar o Brasil, ou o país não cooperante, né, como uma de maior risco. Então as suas empresas, as empresas dos países cooperantes, terão mais restrições em relação às transações com esses países não cooperantes ou negligentes. E, infelizmente, é uma excelente notícia para o crime organizado.
Doutor Adriano, se quiser, ao final, pode complementar com isso. Isso é uma visão. O criminoso, ele tende a ser oportunista. Ele não vai tentar fazer as coisas pelo onde tem maior risco, maior controle. Ele vai pelos caminhos mais fáceis, pela oportunidade, né? Então, infelizmente, passa a ser uma notícia negativa, porque outros países vão restringir a operação, e positiva para quem não deveria, então é 2 vezes negativa, porque criminosos, o crime organizado, vai olhar esses não cooperantes ou negligentes com maior intenção de utilizar. Como é que funciona a atividade, então, financeira para financiamento ao terrorismo? São métodos variados, como eu disse antes. Ele inclui o sistema formal, mas trabalha muito com o sistema informal, trabalha com transferência, contrabando de dinheiro. Foi em bate-papo com vocês, né, nesses encontros regionais anteriores, que é a história do container de dinheiro, né? E trata com objetos também de valor. Então, ele tem uma característica um pouco peculiar, específica. A proliferação, a aparência de transações comerciais normais, foi o que eu já vim falando. Ele importa um equipamento, ele importa um produto, uma matéria-prima, que no olhar inicial, essa matéria-prima está dentro do valor previsto, está vindo de um produtor previsto, e aí a gente tem que começar a olhar outras questões. Por que aquele determinado país, se for ao inverso, né, exportação, está recebendo um produto, uma matéria-prima desta natureza, se a atividade econômica dele, se o pátio industrial dele não faz sentido com aquilo. Além do óbvio, que é vamos importar ou exportar urânio, né? Então, essas coisas que se destacariam para esta, que é a palavra-chave para a prevenção, qualquer uma desses 3 aspectos que a gente está falando, de compatibilidade e incompatibilidade, é algo que a gente pode colocar como base e referência para muito da lógica que a gente trabalha combatendo, né, fazendo a prevenção disso. Então, olhando a aparência dessas ações, são normais, mas determinados produtos e tecnologia, inclusive como produto também, relacionados a outros usos. E os montantes envolvidos para essas operações, né? Na lavagem de dinheiro, ela é grande, mas estruturada para evitar controle. De novo, a questão do oportunismo, né? Cada vez mais lavadores aprendendo e sempre estudando o mercado para entender e praticar as burlas. É um volume grande, mas muito quebrado, muito orientado. Vocês lembram que nas outras deste mesmo encontro, eu costumava falar daquele sistema Bankrupt, que os doleiros tinham, bem diferente do que a gente tem, né, desse lado aqui. Eu sempre gosto de falar de doleiro, aquele que está fazendo a coisa errada, que eles tinham um sistema Bankrupt para fazer as combinações de valor de empresa, de jurisdição, sempre para ir passando. A inteligência, infelizmente, para o mal, mas a inteligência para fazer toda, no máximo possível, evitar os controles. No financiamento ao terrorismo, ele é pequeno e geralmente abaixo dos controles, e cada vez mais visto isso. Em linhas gerais, o que se comenta com estudos em relação ao ataque das Torres Gêmeas, o ataque foi gigantesco, impactante ao extremo, e não despendeu deles valores muito elevados, então é muito mais pulverizado. E também os especialistas em prevenção a terrorismo têm, e a gente, se olhar notícias, tem notado isso, que cada vez mais comum ataques menores, os lobos solitários, como se chamam, né? Os ataques de extremistas, sim, mas não em grupos, mas num olhar mais
pontual e que cada vez mais vai depender menos de volumes financeiros elevados. Por fim, moderadas na questão da proliferação, porque a ideia tem de parecer legítima, inclusive por conta da transação e o perfil relacionado quando a gente fala, ele é mais sutil em relação. E eu que gosto de fazer provocações ou trazer curiosidades, quando a gente fala de montante, é montante mesmo, né? Na questão da lavagem de dinheiro. Eu gosto de trazer esse caso do Pablo Escobar aqui, que conta, né, que ele perdia 8 bilhões em dinheiro por ano para ratos e vazamentos, e nem ligava. Olha um olhar aqui que se fala esse estudo. $2.500 por mês só com elástico. E para que elástico? Para amarrar o dinheiro vivo, né? Era o equivalente das perdas, nós estamos falando, 420 milhões por semana. 2 bilhões de dólares por ano em perdas, né? Então, o volume é muito diferente e trazendo a comparação dos três, a lavagem de dinheiro é que chama mais atenção. O Bernardo do COAF comentou isso mesmo, inclusive as críticas e o olhar que o GAFI na avaliação passa a dar para essa questão é que, olha, legal, prevenção à lavagem de dinheiro, vocês estão caminhando bem, está mais estruturado, está mais robusto, os indicadores já estão mostrando isso. Para o financiamento ao terrorismo ainda há muito que evoluir, nós já evoluímos com a legislação que o Bernardo comentou também, e a proliferação ainda é incomum. E achei interessante que, por exemplo, agora eu estou fazendo um estudo para um projeto com um cliente no mercado segurador e revendo a norma também do mercado segurador, né? A reavaliação da norma de PLD deles. Os reguladores ainda não estão falando de proliferação. E eu, como consultor, já estou oferecendo disso. Olha, já inclui, e aí eu sempre faço a pergunta provocativa, por que não já incluir? Praticamente não muda nada em termos operacionais. E você já está à frente, está com uma norma e procedimentos super avançados, atualizados em relação ao que o COAF ainda vai, o GAFI ainda vai passar a cobrar, né? E já está tranquilo quanto a isso. Então, e agora, para seguir com outros aspectos da nossa agenda, falar para vocês também de que, olha, o que a gente tem que olhar é um novo mundo, e eu não estou falando, né, um novo mundo aqui, exige uma nova abordagem, certo? Constantemente. Como profissionais da área de prevenção, é esse o olhar que a gente tem que ter, né? Um contexto sempre atualizado da governança, da questão dos riscos, das tendências. E é por isso que eu sempre gosto de provocar e procurar trazer essas questões para vocês. Então, exige um novo olhar, porque a gente sempre vai ter um desafio à frente. E aí, a gente pode olhar que o mundo mudou em relação, trazendo uma curiosidade aqui para vocês. Eu não estou falando que o mundo mudou por conta do Covid, né? Afetando, inclusive, o nosso jeito de fazer as coisas e de se comunicar, né? Muitos tratam isso como um cisne negro. Eu vi várias publicações, reportagens, os ditos especialistas em risco, dizendo que este é um cisne negro. Não é. Olha a notícia aqui, agora esse é o meu vício, um pouco, minha tendência como pesquisador, né, na USP. Eu fui fazer uma pesquisa sobre coronavírus. 24 mil documentos publicados com o tema, né, só com o título lá da consulta sobre coronavírus. São 24 mil e desde 1951 tem a tratativa disso.
do que coronavírus, que vem se atualizando, Covid-19, mas o tema não é novo. Evidente que em 2020 saltou para 6.500 publicações, mas não é um tema novo. Então, quem diz que ele é impactante, sim, como o Cisne Negro fala, né? Mas não é novo, né? Então, esse é o olhar, a provocação que eu gosto de dar, é que a gente tem que ter um olhar à frente das tendências e das coisas que podem afetar o nosso segmento. E tanto não é que o próprio Nassim Taleb, criador da lógica do cisne negro, ele comentou que não é considerado um cisne negro. Além disso, eu fui atrás de uma outra informação e ele é conselheiro de um fundo de investimento americano e que, neste período de crise, na última consulta que eu fiz, tinha uma valorização de 4.000%, enquanto o mercado apanhando, o mercado caindo. Por quê? Ele já previa algumas coisas. Além disso, Bill Gates costuma falar, e tem outros estudiosos falando. Então, a provocação rápida que eu quero fazer é, quando eu estou falando do mundo novo e da gente olhar uma questão constante, não é só por conta do Covid. Como gestores de governança, a gente tem que sempre ter esse olhar. E seguindo aqui, principais riscos trazidos pela crise, né? Principais alertas, e aí relacionados, como eu não vou ficar entrando em detalhe um por um, porque vocês terão a apresentação depois, a Amanda vai encaminhar, a dispensa de licitação, a questão do recebimento de recursos e transferência rápida, transferência de recursos para servidor público, saque em espécie logo após o recebimento, transferências federais, né? E algumas outras questões, ordens de pagamento, aí bastante do mercado de câmbio, por conta dessa importação de todos os insumos, de respirador, a máscara, até vacina, e como que isso está acontecendo, quais são as pessoas envolvidas, né? Isso é um que caberia destaque entre esses riscos que o próprio GAFI e o COAF publicam, né? A utilização de intermediários, empréstimos de conta, então é aquela história que já falei antes, essa pessoa não tem relação, então não é só com terrorismo, né? Com a questão da lavagem de dinheiro e outras tentativas de fraude e corrupção. Os top trends trazidos pelo GAFI, ativos virtuais, né? Então, o que o GAFI está olhando e que, olha, vem coisa pela frente, né? Vem coisa à frente. Mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo relacionados a ativos virtuais. Eles já fizeram uma revisão dos últimos 12 meses, eles acabaram de publicar agora, de revisitar e prometer uma publicação agora para julho, então informação bem quente, recente que eu trago para vocês. Eles consideram o indicador como bandeira vermelha, estão estudando outros casos e vão fazer um novo estudo que em julho do ano que vem, novas questões. Então, eles estão acompanhando bem de perto a questão dos riscos associados aos ativos virtuais. A questão do comércio ilegal de animais é um tema bastante tratado pelo GAFI, tem trazido como top trend, e é interessante, né, porque essas coisas parecem tão distantes. E outra coisa, eu estava falando nos bastidores, antes de começar ontem, né, com o doutor Adriano, e coisas que eu também tenho trazido e começado a provocar, que é a questão do tráfico humano, né? E tudo isso passa pelo câmbio, né? Fortemente mercado financeiro e câmbio, quando a gente tem um olhar um pouco além do básico de receber ou transferir um recurso, né? Vale
para a questão de tráfico humano, não foi considerado como top trend no GAFI, mas eu trago aqui isso para vocês. E tráfico humano por diversas razões, para trabalho análogo ao escravo, para tráfico de órgãos, exploração sexual, né? E a gente tem que olhar essas correlações, esse contexto, se faz sentido, a compatibilidade ou incompatibilidade que eu estava falando. Para o tráfico de animais silvestres, mesma lógica. E eles trazem também, como eu já disse desde o começo, financiamento à proliferação de armas de destruição em massa, né? Uma consulta pública para modificação e uma nova diretiva. Eles já estão forçando e prevêem não discutir isso novamente na reunião de plenária em outubro, prevista para outubro. Então, proliferação, que eu estou trazendo para vocês aqui como uma novidade, embora eu não considere como uma novidade, o mercado, estou dizendo novidade porque o mercado brasileiro pouco aborda sobre isso, então é importante a gente ter um olhar. E aqui, qual é a resposta, então, para concluir e para a gente entrar já no bate-papo mesmo, vendo perguntas e respostas? Qual é a resposta apropriada que nós temos que dar com isso? Nós estamos falando de prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa. Pode considerar aí os top trend que o GAFI trouxe e outros. Questão de corrupção, sempre um problema para a gente. Qual a resposta apropriada para isso? E aí, no meu olhar, isso é muito objetivo, simples. Na maioria das vezes, se a gente tiver um olhar de viabilidade, de orientação ao negócio. Para mim, todo este contexto, a gente que trabalha como gestão de prevenção, trabalharia com um item, informação. E por informação, eu pensei em colocar aqui, ao invés de dado, né, colocar conheça seu cliente, que é isso. Mas eu quis trazer data aqui, informação, porque eu estou falando não só de conheça o seu cliente, conheça as suas partes relacionadas, seu fornecedor, seu prestador, seu colaborador, que é a tendência. E não se assustem com isso, porque abordagem baseada em risco, eu dou mais atenção para aquelas questões mais relevantes e posso estar mais liberado para aquelas com menor probabilidade de risco. Então, a gente tem que se basear em informação, conhecendo a operação, a parte relacionada, né, o cliente, seu perfil e suas transações, porque aí eu consigo dar o contexto, olhar que tem incompatibilidade, alguma coisa não funciona bem, não encaixa, e aí eu teria uma resposta para tudo, não importa se é proliferação, se é corrupção, se é lavagem de dinheiro, se é financiamento ao terrorismo, se eu conheço, eu consigo fazer e bem feito o trabalho de prevenção. Ok? Então é esse o recado, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Amarrando a nossa discussão, né, que era o painel COAF, a parte da cooperação que o doutor Adriano trouxe ontem também, e passa por essa cooperação, vocês viram ontem sobre isso, e a gente no mercado como parte desta cooperação, né? Então, obrigado. Vocês têm o meu contato pelo LinkedIn. Quem não ainda está conectado, convido, me chama lá. Será um prazer tê-los na minha rede do LinkedIn. Amanda, fique à vontade. Eu não acompanhei as perguntas e respostas para cadenciar, mas vamos lá. Vamos lá, já temos aqui alguns comentários, algumas perguntas dos nossos palestrantes, e aqui já tem uma pergunta do Dr. Adriano Barbosa. Ele coloca, gostaria de saber do prezado Calori as impressões dele sobre qual
ou quais instrumentos formais e informais que o mercado deve utilizar para a promoção da colaboração à repressão ao crime organizado? Eu acredito como instrumento, embora seja intangível, a questão da informação. E é por isso que eu tenho promovido, vocês viram quando a Amanda apresentou lá meu currículo, que eu dou menos destaque para a minha atuação como executivo e dou destaque para as coisas que eu procuro fazer, fomentar o mercado, né? Troca de informação mesmo, trazendo para a discussão, e isso é uma coisa muito bacana e que eu elogio demais, e sempre que possível, os organismos, os órgãos de governo, principalmente, né? Então, Polícia Federal, COAF, Banco Central, CVM, SUSEP, o SUSEP ainda um pouquinho menos, mas tá chegando lá, essa questão de estar próximo ao mercado. Então, é com informação, com troca de experiências, é que isso funciona como um instrumento. Ele, para mim, é tanto formal quanto informal, né? Como o doutor perguntou, para essa promoção da colaboração. E eu vejo isso muito positivamente, porque quando eu comecei em compliance e prevenção à lavagem de dinheiro em 2005, imagina, você não podia, não era razoável ligar para o Banco Central fazer uma pergunta, né, sobre como que a gente vai fazer isso aqui. Era algo bem distante, né, cada um fazendo o seu. Então eu acho que isso responde até a uma boa provocação que a Kelly fez ontem, das questões das cooperações internas, né, que é entre polícias, né? E sempre à disposição entre órgãos, não só polícias internamente, né? Falando de Brasil, mas entre público e privado, né? Não há uma vez que você não convide, né? Polícia Federal, COAF, Banco Central, CVM, que eles não queiram participar. Tem um amigo da CVM que eu estava falando para ele que ele parece autor de livro que acabou de ser lançado e já virou um best-seller, né, toda hora aparecendo, e ele falou, estão cansados de me ouvir já. Eu falei, nada disso, pelo contrário, o mercado agradece essa aproximação. Então, doutor Adriano, respondendo, eu acredito que é isso, o instrumento principal é informação. Por informação, a gente descobre boas práticas, às vezes um sistema, um processo que a gente está fazendo que poderia ser melhorado, né? Então, com base na abordagem baseada em risco. É isso. Respondi a pergunta? No mudo. Amanda, Desculpe, isso. agora voltou. Respondeu a pergunta, inclusive o doutor Adriano, ele agradeceu e colocou excelente, muito obrigada. Nós temos aqui também mais duas perguntas com Odilon Júnior e, na sequência, Nelson Rodrigues. Eu vou passar a do Odilon. Tendo em vista essa nova modalidade de proliferação, que me parece ser bem generalizado, um produto químico que pode ser usado para uma bomba, é muito amplo e tem muitas possibilidades. Qual a dica de análise ou forma de identificar que pode ser aplicada no processo de prevenção? Ele será muito parecido, eu tenho considerado particularmente muito próximo. Se eu for comparar os três, e quem que eu coloco mais em clusters, né, em agrupamentos, a lavagem de dinheiro tem sua característica muito mais peculiar e o financiamento ao terrorismo e a proliferação muito mais próximos entre eles, né? Quase irmãos gêmeos, pela característica das sanções e pela questão que a dica é compatibilidade, ou melhor, incompatibilidade. Faz sentido, então, fazendo as segundas perguntas, né? Porque também ele vai ter essa questão, ele vai passar pela aparência lícita muito facilmente.
e até o E. O recurso utilizado vem da empresa, a empresa pode importar e importou, só que ela está importando um produto que não faz sentido, não faz sentido para a operação dela. Por isso eu terminei com um recado de dado, com informação. Conheça seu cliente. Neste caso específico, né, do monitoramento, você está falando mais do cliente propriamente, de suas operações. Então, se eu estou analisando uma operação de câmbio, que é a exportação de um produto, e aquele produto não faz sentido com aquele KNAI, com aquela atividade daquela empresa, ou o mais básico, ele está numa região, então, que o básico, que é a sanção, né? E falando de proliferação Irã e Coreia, então isso é um olhar que eu já vou ter que ter. Então, basicamente, a dica é compatibilidade, faz sentido, e para isso eu vou ter que ter um olhar do contexto. Se eu ficar só, e aí depois isso cabe outras aulas e outras discussões para a gente ver, porque também tem uma tendência disso. Quais são os produtos mais comuns? Pode ficar, por isso, como um começo também, né? Aqueles produtos e regiões mais tendenciosas suscetíveis a serem utilizadas por esse mecanismo para proliferação. É isso. Aqui, professor Odilon agradeceu a explanação e eu Obrigado, Odilon. Obrigada pela sua pergunta, Odilon. Tenho aqui agora uma questão de Nelson Rodrigues. Ele coloca aqui uma afirmação, primeiramente. Para FT ou proliferação, a origem dos recursos pode ser lícita, enquanto na LD sempre tem que ter uma origem ilícita, certo? Então, as empresas deveriam ter políticas diferentes para cada tema? Não, eu acho que dividir dificulta. A lógica é, no final das contas, o que tem origem e destino, eu também ensino e provoco isso nas aulas, né, que a gente dá lá na DACAN sobre prevenção, que tá bom, a origem, para lavagem de dinheiro, a origem tem que ser lícita, infração penal conforme a 12846, né, trouxe a atualização da 9.613. Não tem mais o crime antecedente, é uma origem ilícita, incluiu de alguma maneira no mercado, tentou lavar dinheiro. Então, é isso. Mas quando eu olho as ações que eu devo tomar, os procedimentos, os controles, é tudo tão parecido que eu não acho que precise isolar. Eu tenho que conhecer a contraparte, aplicar o monitoramento para ver se faz sentido ou não. A diferença, que eu digo que é mais peculiar, quando eu falo de financiamento e da proliferação, é mais o destino do que a origem. Mas só por conta disso, eu segregar, eu acho que dá mais trabalho para os gestores da área, é mais difícil você promover isso internamente, porque a questão da cultura e da informação, como também o doutor Adriano tinha perguntado, esta colaboração cabe, inclusive, internamente na minha instituição. Né? Eu falo em aula também, compliance, prevenção, lavagem de dinheiro não acontece enquanto a gente fica lá batendo bumbo, né? Faz. As áreas, primeiras linhas de defesa, a pessoa que está lá na loja executando a operação de câmbio ou né, o trader, ele tem que ter essas noções. Ele não vai ser um especialista como nós, né, no dia a dia, mas ele tem que ter essas noções. Então, se você ficar dividindo muito, ao contrário do que fala dividir para conquistar, nesse caso, divide esforço. E aí eu não considero, não faria, Nelson. E por isso vai ficar uma sopa de letrinhas, né? Política de PLD, CFT, FP. Eu falei, vai crescendo.
O Nelson está agradecendo a sua posição. Obrigado você pela pergunta, vocês pelas perguntas. E eu tenho aqui a próxima com a Estela Gouveia. Ela Estela. pergunta: qual é a sua opinião a respeito da avaliação nacional de risco de PLD, CFT? E ela colocou aqui entre parênteses ANR. O Brasil não estaria atrasado com essa avaliação para dar mais subsídios ao mercado? Sim, eu acho que sim também, concordo com você, Estela, minha colega de equipe, inclusive, né? Trabalhávamos juntos na seguradora. Ai, que bom! Então, sim, eu acredito que está na palestra que o Dr. Bernardo falou do COAF, né? Comentou da avaliação do GAFI. Eu acho que isso pode ser levantado também, porque ele está falando de indicadores e mostrar, que é o olhar, que o top trend, né, do GAFI, vai ser isso, essa demanda para o olhar de como que está fomentando o mercado. E essa avaliação já tem até um pouco uma característica, que foi o que eu falei, replicando o que o Bernardo falou, que está relacionado muito mais a ações de prevenção à lavagem de dinheiro e pouco para a parte de financiamento ao terrorismo, né? E agora também, olhando aqui, a avaliação nacional de risco não pode ser algo muito macro demais, que não dê subsídios para as instituições para fazer. E é uma das coisas que também o COAF comenta, de disponibilizar informação para o mercado, né? Então, a avaliação nacional de risco, sim, já deveria ter sido feita. Comenta-se isso há algum tempo. Congresso que eu fiz o ano passado, o Risk Summit, e que eu tive a oportunidade de bater um papo com o Lial do COAF, falando isso, estamos fazendo, estamos programando isso, já estruturando, mas então até que se estruture, até que chegue ao mercado para que tenha algum efeito, certamente será alguma observação do GAFI. Então, em resumo, Estela, concordo, acho que estamos atrasados e vai ficar faltando subsídios para o mercado. Por isso que eu invisto naquela questão anterior, que é a primeira pergunta do Dr. Adriano. Qual que é o principal? Informação. Então, a gente não tem, mas está trocando. Eu sempre promovo isso que eu posso. Troque experiências entre o mercado, entre colegas que seja. A Estela está agradecendo aqui seu posicionamento, ela colocou perfeito, é muito bom ouvir as suas provocações. Estela, obrigada pela participação e pela pergunta. Por enquanto são essas, Calori. Já todas respondidas. Você quer saber tem uma... Abriu aqui, tem uma do... Opa, entrou, verdade. Da Elisa Prince. Já abri aqui, já vou falando. Falando de compatibilidade, como você vê a questão das empresas aproveitarem a pandemia para importar produtos que não são compatíveis com o seu KNAI? Eu vejo como oportunidade de oportunismo, a questão negativa, pejorativa mesmo disso. E aí é o nosso olhar de dizer, eu estou importando, faz sentido ou não? Me parece, eu não quero entrar nos aspectos políticos da coisa, mas de um certo ministro falando na economia, vamos aproveitar que estão distraídos com pandemia, que a mídia está distraída com pandemia, e vamos passar algumas coisas assim. Natural, é isso que farão. Só que um olhar também que eu falo de equilíbrio, o cuidado que a gente tem como mercado de não é para negar tudo, tá? Com o KNAI errado, mas espera aí, de fato um oportunismo negativo mesmo,
ou o cadastro dele que não está atualizado. Eu conhecendo, eu me baseando em informação, eu vou ver que faz sentido ou não, né? Agora, quem sabe que eu gosto de fazer as provocações também, que eu cito, sem generalizar, por favor, a questão das lojas de colchão, né? É um olhar. Então, uma loja de colchão está importando alguma coisa, um respirador, não faz sentido, né? E não há uma característica que ele mude assim tão oportunamente de varejo de colchão para equipamentos médicos tão repentinamente, né? E aí a gente entra em outros aspectos de novo de informação. Os gestores, não só o KNAI, os gestores têm conhecimento, dominam para fazer isso, né? Então, às vezes, até o KNAI está certinho lá, mas a gente olha beneficiário final, os gestores, os diretores da empresa, mas espera aí, ele não tem idade para ter experiência suficiente, nada contra, mas a experiência dele anterior era em varejo e agora ele está importando equipamento médico, como assim? Né? Então, é muito além do KNAI. Mas, em resumo, a resposta é um oportunismo, certamente. E por isso deve ser combatido. Por nada, Elisa. A pergunta foi da Elisa, eu esqueci de avisar. Elisa, obrigado. Obrigada pela participação, Elisa. Então, por enquanto, foram essas as questões, Calori. Gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de colocar um comentário ou mais alguma pergunta. Estão respondidas. Perfeito, Amanda. Então, eu posso fazer oportunamente, Claro. de uma maneira positiva, já queria aí, deixo para o encerramento para você, mas fazer o agradecimento, né, para a Kelly, como presidente da Abracan. A Kelly está conosco aqui. Isso, está conosco. Está conosco. Das três, muito importante. Então, a promoção da informação é a arma que a gente tem, né? E trazendo, por credibilidade que a Abracan tem, trazendo pessoas ilustres como a Polícia Federal, doutor Adriano, Bernardo do COAF, que sempre aceitam, né? Porque é a credibilidade que faz isso e vocês conquistaram, né? Em nome da Kelly, mas a Amanda, a Renata e a equipe da Abracan, fazendo acontecer, fomentando o mercado, porque é o que eu falo, o crime é organizado, a gente precisa ser também, né? Calori? Oi, Kelly. Oi, eu estou em deslocamento, eu gostaria de aproveitar aqui para te agradecer. Você falou de presenças ilustres, você coroou com brilhantismo esse nosso encontro, esse nosso evento, estando conosco esses 3 dias, Bernardo, grandes amigos, Adriano, e só tenho a agradecer o seu compartilhamento elementar da participação, no sentido de trazer cada vez mais para a gente informação de qualidade que faz com que a gente possa ter um mercado melhor, segmentado, porém nichado, entretanto, com valores diferenciados. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade e pela confiança. Você faz isso com excelência e eu sou grata por tê-lo conosco aqui no nosso time. Obrigado, muito obrigado, Kelly. Então, e agradeço então a oportunidade e a confiança da Abracan e o apoio, né, que a Abracan dá para isso a todo momento. Amanda, Renata, Guilherme e os demais da Abracan. Agradecer de novo os panelistas de ontem, doutor Adriano, da Polícia Federal, Bernardo, do COAF, porque, como eu já reforcei, muito importante a colaboração de vocês. Essa proximidade é uma notícia muito positiva para a gente fortalecer o mercado.
Então, agradeço a oportunidade e agradeço a todo mundo que prestigiou, né, todo mundo da assistência que prestigiou esses 3 dias de palestra, que foram feitos, pensados e com muito carinho para vocês, né? Então, obrigado pela participação e, Amanda, está com você. Obrigado. Nós que agradecemos a grandiosidade da sua palavra, a disseminação do conhecimento que você sempre nos traz, Calori. Agradecemos imensamente. Faço minhas as palavras da Kelly. E eu gostaria de aproveitar, agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco nessa jornada, no ciclo de palestras PLD, que encerra nessa semana o ciclo de palestras PLD, mas nós continuaremos com mais webinars na semana que vem. Então, seguem abertas no nosso site, mais outros 3 eventos para a semana que vem. Nós teremos o Novo Normal, a arte de adaptar-se ao novo. Nesse vai ser num horário especial das 19 às 19h30. Será com a coaching Valesca Farias. E no dia 14, operações de câmbio de viajantes. Nós teremos aqui a presença de Sebastião Bordion e Walter Moraes, do Banco da Ecoval, nosso associado. E na sequência, dia 16/7, o encontro de RH e líderes, a retomada das atividades. Então, estão todos convidados. Esses eventos estão sendo feito pela Abracan e com todos esses ilustres palestrantes de forma colaborativa para agregar ainda mais no desenvolvimento pessoal e profissional de todos vocês. E aproveitar para agradecer o Dr. Bernardo, nesse ciclo PLD, foi fantástico, o Dr. Adriano, Calori, como eu já agradeci, reitero os agradecimentos. Obrigado. E a todos vocês que estiveram conosco nessa jornada. Eu espero que vocês continuem sempre conosco. Mais uma vez, nosso muito obrigada. Desejo a você, Calori, e a todos vocês que estão conosco uma ótima noite e espero tê-los com a gente na semana que vem. Tá bom, pessoal? Perfeito. Muito obrigada, Calori. Muito obrigada, tchau, obrigado. pessoal. E ao invés de tchau, eu vou falar até a próxima. Até a próxima, com certeza. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.